Olá, pessoal da Academia do Representante. Vamos para o nono episódio das 21 competências essenciais dos representantes. Competência é a capacidade de competir, de se manter no jogo e ganhar. 21 competências, elas são, na verdade, uma análise de uma empresa internacional que já monitora mais de 2 milhões de vendedores em 147 países, mais de 33 mil empresas em 200 tipos diferentes de indústrias, né, de negócios, de mercados e tal. É de lá que a gente tem tirado essa base. Hoje a gente vai falar no nono, deixa eu chegar aqui no nono, para a gente falar sobre ele. Esse é legal. É a capacidade do vendedor de seguir processos. O que é o processo? O que é um processo? É uma série de etapas que precisam ser seguidas para chegar num determinado resultado. Vamos dar um exemplo. Uma fábrica produzindo um determinado produto, né? Numa extrusora, processo, tu tem que ligar a máquina, tu tem que ir lá e colocar, né, o plástico dentro da extrusora, tu tem que chegar numa determinada temperatura, e aí tu tem que fazer as primeiras peças e verificar se estão boas, e depois tu tem que produzir, e de vez em quando ir limpando, etc, etc. Esse é um processo. Normalmente, quando a gente vai para a parte fabril, o processo está registrado. E qualquer operador que chegar para fazer aquela atividade, ele vai pegar o processo, vai seguir ali as instruções e vai realizar o melhor possível a partir do conhecimento que está expresso num documento. Em vendas, esta não tem de ser uma realidade, principalmente na atividade de representação comercial, onde os vendedores, por uma série de razões, seguem os seus próprios processos baseados na experiência do que dá certo e o que não dá certo, né? Se a gente for fazer uma breve avaliação, assim, muito rasa sobre a profissão do vendedor de vendas, né, e voltarmos séculos e séculos e séculos, venda é uma atividade espontânea, é uma atividade realizada a partir, né, do atendimento das necessidades das pessoas, com alguém fornecendo alguma coisa, seja, se a gente for voltar nos séculos, o cara vendendo as ovelhas dele, o outro vendendo os porcos, o outro vendendo a soja, o outro vendendo maçã. Esses são os vendedores que existem até hoje no mundo, e essa atividade humana é uma atividade exercida sem seguir processo. Ponto, né? Quando vai para as máquinas, quando tem a Revolução Industrial, daí as pessoas passam a serem monitoradas e serem olhadas a partir de um possível processo que torne tudo mais produtivo. Se a gente pega, por exemplo, a minha profissão, administração de empresas, os caras que são considerados fundadores da administração são engenheiros que foram para dentro das fábricas transformar as fábricas em atividades mais produtivas, né? Olhando detalhadamente cada atividade de cada um para ver se a iluminação estava correta, bibibi, bobobó, e no final das contas produzir mais peças por unidade, por pessoa, né, por trabalhador. Essa é o conceito básico, né, da administração, e veio da Revolução Industrial da Inglaterra, essa coisa toda, né, que não é o tema aqui, só para dizer então que o processo ele é inerente a algumas atividades, a outras não. Vendas não é uma atividade processual, né, como o direito, por exemplo, né? Quando a gente lembra de processo, a gente lembra de direito, né? Aquela coisa, tem um processo contra a empresa, ou tem um processo. Segue uma determinada sequência de
fatos, de acontecimentos, né? Eu não sei a linguagem jurídica, mas é para no final chegar a um resultado. Acho que com isso eu, assim, de uma forma muito tranquila, falei sobre o que é o processo. Vamos imaginar em vendas, para a gente ficar dentro assim de uma escada, não aquelas escadas, mas uma escada normal, onde tu sobe um primeiro degrau, depois um segundo degrau, não as escadas aquelas para cima, assim, né? Sobe o primeiro degrau, depois sobe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí tu está no andar de cima, né? Vamos imaginar essa escada. Qual é o degrau inicial em vendas? Qual é o segundo degrau? Qual é o terceiro degrau para chegar na venda, né? É uma boa pergunta, né? Porque provavelmente deve estar pensando, o primeiro degrau é apresentar a empresa, depois apresentar o produto, depois apresentar os diferenciais do produto, por aí a coisa, né? Ou não, cada empresa vai ter o seu primeiro degrau. Sim, não, né? Como vendas é uma atividade onde as pessoas se fazem muito na rua e executando a atividade, elas tendem muito a se basear na experiência do que deu certo e do que não deu certo. E aí elas vão tirando fora o que não deu certo e ficam com o que dá certo, tá? E tende o degrau a ser uma coisa assim do tipo, eu faço muito mais por inspiração e por experiência do que por metodologia de trabalho, né? Bom, então aí a gente se depara com essa primeira parte conceitual e a gente vai ver, então, pegando a estatística lá da OMG, 70, os top 10, né, os melhores vendedores, os fortes, eles têm essa habilidade de seguir o processo em 72%. E os 10 com menores resultados, né, os 10 de baixo, 26. De 72 para 26. Ou seja, os caras que não têm resultado tendem a não seguir um processo. Putz, preciso de um processo para vender? Se eu vendo bem, se eu faço isso há 25 anos, tu deve ter isso na cabeça, mas a gente está falando aqui em habilidade, e habilidade é uma coisa que a gente pode desenvolver. Vou dar alguns exemplos para vocês. Não faz muito tempo eu saí com um representante e a gente fez um primeiro contato com o cliente e estou eu lá acompanhando o cara, aquela coisa toda e tal. E ele, a primeira coisa que ele fez quando começaram a conversar, ele deu o preço com o desconto para o interessado. Eu fiquei, por que será que ele está fazendo isso, né? Aí terminou a conversa, marcaram uma nova reunião e eu perguntei para ele, escuta, por que tu já começou dando desconto para o cara? O que aconteceu? Porque a nossa empresa é muito cara. E se a gente não der o desconto, a gente não fica num patamar dos demais, e aí a gente já, na segunda visita, já acaba sendo, isso me aconteceu tantas e tantas vezes, que eu agora, o meu primeiro degrau já é colocar o preço dentro de um patamar de mercado. Eu falei, bom, eu respeito o teu ponto de vista, mas tu viu que nesse caso o cliente, ele tinha uma indicação muito forte e que a pessoa que indicou disse que o teu produto era o melhor produto do mercado? E seguramente quando a pessoa que indicou disse que era o melhor produto do mercado, ela deve ter dito, então, para essa pessoa que está conversando contigo, que não era o mais barato, né? Então, acho que neste caso específico, começar com o preço com desconto pode não ter sido a melhor estratégia, o melhor passo do processo, né?
Tem esse e tem outros exemplos. Eu já vi em alguns casos que o cliente já tinha comprado, já tinha manifestado de uma forma subjetiva o interesse, já tinha perguntado, escuta, e aí quando é que vocês entregam quando a gente fechar? Isso é um sinal de compra óbvio, né? O cara já está falando, já está preocupado com a entrega, né? E aí o vendedor, depois que a coisa está encaminhada e tal, ele sofre mais uma pressãozinha e ele dá mais de 10% de desconto. Daí eu pergunto, tá, mas e por que tu deu 10% de desconto se o cara já tinha comprado? Não, ele não tinha fechado, nós tínhamos que pegar o fechamento hoje, senão a gente ia sair daqui sem o pedido, eu tinha esse 10% de desconto autorizado, eu fechei, eu dei, né, para a gente fechar. E fechamos, então estou feliz, fechamos o pedido, e aí eu venho com uma interrogação para ele, e se tu não tivesse dado os 10% de desconto, a gente não tinha fechado? É uma pergunta chata, uma pergunta que o vendedor não gosta de ouvir, mas eu tenho que dizer para vocês que a gente ia sair com o pedido sem dar os 10%. Já tava claro que o cara já, na cabeça dele, ele já tinha comprado, né? Bom, o que que esses exemplos eles trazem? Eles trazem que, se a gente for pensar num processo de evolução de uma negociação entre duas partes, tu começar dando o desconto antes de subir o primeiro degrau não parece ser uma boa estratégia. E nem dar o desconto quando tu já está quase no andar de cima, só falta dar mais um passo, que é pegar o pedido, e aí tu vai lá e puff, entra com um desconto. E aí vai uma série de irregularidades, vamos usar essa palavra forte, né, que os vendedores cometem em ir para o degrau errado. Vamos pegar um outro exemplo? O cliente te chama e tu está tendo o primeiro contato, e aí o teu produto é um produto que, poxa, o meu produto é sensacional, eu sou apaixonado por ele, é o melhor produto que tem e tal. E aí tu vai para uma apresentação para o cliente e começa a falar do produto, e fala do produto, e fala do produto, e fala das características, e fala dos benefícios, e fala das vantagens, e fala do atendimento, e fala da entrega, e fala da instalação, e despeja tudo que tem para despejar de vantagens, né, no primeiro degrau, certo? Isso é bom? É ruim? Funciona? Não funciona? Depende de caso a caso. Mas se a gente fosse colocar isso no papel, né, talvez não fosse no primeiro degrau que tu tivesse que fazer isso, e sim no terceiro ou no quarto, depois de ter identificado, por exemplo, no primeiro, se a pessoa que tu está conversando tem o perfil ideal do cliente que tu atende. Ou seja, se a pessoa ela quer comprar o teu produto, e muito provavelmente se é um produto bom, todo mundo quer comprar, né? E o segundo é se ela tem condições de comprar, certo? E se ela não tem condições de comprar, se o orçamento que ela tem é metade do valor do teu produto, e isso é uma coisa que tu tem que descobrir lá no início, né? Eu tenho que te dizer que não vale a pena despejar uma quantidade enorme de informações sobre o teu produto para alguém que não tem dinheiro para comprar, né? Todas essas coisas que eu trouxe para a mesa é para dizer que respeitar um processo de subida dos degraus é fundamental como vamos colocar como uma forma de não cometer erros, né? E pegar as tuas competências e colocar junto com a subida do degrau, né? Para que você consiga. Deu o primeiro passo, passou o primeiro passo, vamos para o segundo, passou do segundo passo, passou, não, chegou no terceiro, empacou.
estou fora, vou para outro negócio, né? Essa reflexão e esse pensar, e aí estamos no início do ano, é uma época boa de fazer isso, né? Qual é o meu processo? Você tem um processo, você sabe fazer o processo, você usa o processo no dia a dia, né? A pergunta é, qual é o teu processo? Coloca em ordem de degraus. Primeira coisa que eu faço, segunda coisa que eu faço, e identifica se existe alguma oportunidade de melhorar alguma coisa, né? Porque quando a gente pega as empresas super bem organizadas em vendas, os vendedores olham o processo como uma coisa fundamental para seguir adiante ou não. E tem até uma técnica que era usada por uma empresa de tecnologia lá no século passado, que se chamava IBM. A IBM ainda existe, mas lá atrás ela começou fazendo grandes computadores, foi o início da computação, né? E então eles tinham aqueles grandes computadores, depois começavam a fazer os computadores pessoais, os PCs e tal, e se tornaram uma das maiores empresas do mundo. Os vendedores da IBM, eles tinham um processo bem definido que eles davam o nome de BANT, B-A-N-T. Se você tiver interesse, pode sair pesquisando por aí que tu vai encontrar informações sobre o BANT. Eu vou trazer para o português, né, porque a gente está no Brasil. O B significa o quanto de dinheiro o cara tem disponível. O A significa a autoridade, quem é que vai assinar o pedido? O N significa a verdadeira necessidade que o cliente tem sobre o teu produto ou não, e o T significa o tempo que ele tem na cabeça dele que ele quer comprar. Então, vamos lá, vamos repetir. O orçamento, quem é que autoriza, quanto de necessidade tu tem no meu produto e em quanto tempo tu precisa dele. Vê se no teu estágio essas coisas estão incluídas, tá? Porque agora há pouco eu falei da questão do dinheiro, né? Se o cara não tem dinheiro para comprar o teu produto, se o teu produto custa 20 mil e o cara tem 6, velho, não vai para o segundo degrau. Cai fora e vai atender outro, né? Ou se o teu produto está posicionado, se tu é do varejo, o teu produto está posicionado num patamar e o varejo do cara não tem o perfil para atender o consumidor que a empresa que tu atende destinou vamos dizer, o perfil, né, a classe ali para o atendimento, né, não visita esse tipo de varejo e tal. Essas coisas todas têm que estar dentro do teu processo, tá? Bom, é isso que eu queria dizer sobre essa questão de seguir o processo. Vendas tende a ser uma atividade mais informal do que deveria e menos processual do que deveria. E quando a gente vem para representantes comerciais que não têm o apoio forte de uma organização ajudando no dia a dia, as organizações nem gostam de fazer isso, porque tem aquelas questões jurídicas, de vínculo empregatício e tal, então as empresas elas ficam de fora da gestão do negócio do representante e das vendas do representante. Tem o lado bom, a autonomia, a capacidade de fazer do teu jeito, e tem o lado ruim, é que você acaba não tendo um apoio gerencial que pudesse fazer com que tu melhorasse o teu processo. Então, estamos nós aqui da Academia do Representante te dizendo, dá uma avaliada no teu processo que tu faz no dia a dia e vê se daqui a pouco tem que trocar os degraus e colocar alguma coisa na frente do outro, né? Porque no final das contas, o que o vendedor quer fazer é vender. Só que a prática já demonstrou que ir direto para o preço ou ir direto para a apresentação do produto sem uma devida qualificação, vamos falar do Bunch, pega o Bunch e vê se o Bunch serve para ti, né? Sem a qualificação do Bunch, sem o entendimento do Bunch, né? Se vale a pena eu ficar demonstrando o meu produto 45 minutos e falando de quem compra, para um cara que não está qualificado no Bunch, né?
Então, é isso, né, pessoal? Sempre é possível, e aí eu não falo só de vendas, de todas as profissões, né? Sempre é possível melhorar o processo. Existem mecanismos para isso, existem ferramentas, os japoneses fizeram ferramentas de melhoria contínua na década de 80, né? Onde tu rodava o PDCA e pegava o teu processo e fazia ele melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Em vendas a gente tende a não fazer isso, porque é muita correria, porque a gente tem que estar sempre na rua dando tiro e tentando matar e tal. Então, como é que tu vai avaliar o teu processo se tu está sempre correndo? Às vezes, na maioria das vezes, se o teu processo está correto e tu segue o teu processo e tu vai tornando o teu processo melhor, a tua efetividade sobe junto com esta melhoria. E aí tu passa a fazer as coisas mais criteriosamente mais bem feitas a partir de uma série de etapas, né? E vai fortalecendo essa capacidade de fazer a partir dessas etapas e tu te torna um melhor vendedor. Não é difícil, é só querer. Tá, pessoal? Fica então, estou finalizando aqui o vídeo, vou achar aqui o botãozinho de parar a gravação. Fica então a nossa dica sobre o número 9. Assistam os anteriores, se não assistiram, tem aquela coisa de dar uma curtida, comenta alguma coisa, se gostou, se não gostou, alguma sugestão. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.